O Trilhas da Democracia de hoje debate as lutas pelo direito à cidade e o ideal de uma cidade democrática. As nossas convidadas são Edicleia Santos, coordenadora do grupo Espaço Mulher e liderança do Ocupe Passarinho, e Hermínia Maricato, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, ex-secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano da cidade de São Paulo na gestão Luiz Erundina e ex-secretária executiva do Ministério das Cidades na gestão Lula. A primeira pergunta que eu faria a vocês, numa tentativa de fazer um diálogo entre a realidade de São Paulo e a realidade do Recife, diz respeito às lutas pelo direito à moradia e pelo direito à cidade, às benesses de uma habitação digna nas duas cidades. E aí eu queria que tanto Edicleia quanto Hermínia falassem de dois momentos históricos diferentes, né? Edicleia falando da experiência da ocupação de Passarinho, da resistência feita contra as ameaças de despejo, e que Hermínia falasse um pouco das lutas na zona leste de São Paulo, no final dos anos 70, início dos anos 80. Edicleia. A comunidade de Passarinho veio do Morro da Conceição, que foi um projeto por habitação, né? E aí teve muitas reuniões lá da comunidade e na época do governador Miguel Arraes, ele ofereceu a comunidade de Passarinho, que era uma mata fechada, só tinha um rio maravilhoso e passarinho porque as pessoas iam pegar passarinho nessa comunidade. Tá. Então, ele prometeu lotear, sanear, né, calçar todas as ruas e botar 500 famílias no Morro da Conceição dentro de Passarinho. Então, tudo que tem em Passarinho é luta e fruto dos moradores e moradoras da comunidade. Com o crescimento da comunidade, hoje a Passarinho está com 20 mil moradores, né, pessoas dentro de Passarinho, e as lutas não param de crescer, né? A gente tem uma luta por políticas públicas dentro da comunidade, que desde 2015 a gente tem o Ocupe Passarinho, denunciando toda a falta de políticas públicas. Há mais de 2 anos, que a única escola que a gente tem na comunidade, que é uma escola de ensino fundamental, não matricula nenhuma criança, porque chegou, fizeram um habitacional de 300 e poucas famílias, chegaram lá, com mais uma ocupação que tem a Vila Esperança, que tem outra tanto de mais de 5 mil famílias. Então, essa quantidade de gente, a escola não suportou a quantidade de criança, e então está aí a gente tem várias reuniões com o secretário de Educação para ver como é que faz essas... A gente tinha um anexo no Conselho de Moradores, que também não tinha estrutura nenhuma para acomodar essas crianças, e aí tiraram essas crianças do Conselho de Moradores, amontoaram todo na escola, dividiram a sala em 2, então as crianças estão todas amontoadas lá, e mais de 2 anos que não matricula nenhuma criança. A gente já teve várias reuniões com a secretaria, procuramos casa com a secretaria dentro da comunidade, achamos uma casa. Desde o final de 2017, que alugaram essa casa, e essa casa até agora, o anexo ainda não foi pronto para as crianças estudarem nessa casa. Então, é uma grande luta, é uma luta por saúde, é luta por meio ambiente, é luta por transporte, por segurança. Então, Passarinho é uma movimentação de resistência, né, porque o Grupo Espaço Mulher é um grupo de mulheres negras, que é o único grupo fixo mesmo na comunidade, né, e a gente se envolve em tudo. E é isso que a gente faz, nossa resistência dentro de Passarinho. Hermínia, é possível fazer alguma analogia? Existem características em comum com aquelas experiências do final da década de 70, início dos anos 80? Quando você tocou nessa questão, né, a comparação entre Recife e São Paulo, me veio logo na cabeça o quanto as nossas histórias... Recife foi uma cidade... do ponto de vista cultural e político, que foi centro do Brasil num determinado momento.
não é? Depois é que essa geopolítica levou a São Paulo, por causa da cultura do café, exportação, tal, a ser o centro hegemônico do Brasil, né? Mas, apesar dessa diferença tão grande, histórica, né, você tem identidades, você tem a mesma formato, o mesmo modelo de produção do espaço urbano, de ocupação do espaço urbano. Hoje, por exemplo, você tem um mercado imobiliário. Como é que as pessoas podem conquistar moradia? Ou comprando no mercado, ou pelo Estado por políticas públicas, não é? Você pode herdar também, mas a maior parte das famílias, as novas famílias principalmente, as que migram, as que nascem no local que se formam, elas precisam, ou elas compram, ou elas têm alguma forma de subsídio. E a maior parte da população brasileira não tem acesso à moradia nem pelo Estado e nem pelo mercado. Então, você ouve falar em ocupação, fica parecendo assim que é um movimento ali que quer disturbar, perturbar, exatamente, é contra a lei, é contra a propriedade privada. Não é nada disso. A maior parte, eu insisto, porque há documentos, a bibliografia é gigantesca, não é? A maior parte, dependendo da cidade, é maior ou menor, então, seguramente, o mercado imobiliário do Recife atende menos porcentagem de população que o mercado imobiliário de São Paulo, mas, mesmo assim, o mercado imobiliário de São Paulo não chega a 50% da população. Se você é um bancário, por exemplo, você não consegue comprar um desses apartamentos que o mercado imobiliário lança. Então, ocupar irregularmente é tradição, é a maior parte da força de trabalho no Brasil produz sua própria moradia. Ocupa e produz, sem arquiteto, sem engenheiro, sem código de obra, sem lei de zoneamento. A maior parte das nossas cidades são produzidas dessa forma, mas, além de tudo, além do povo produzir a própria cidade, ele tem que brigar para fazer isso. Isso é que é impressionante, que você é compulsoriamente ilegal, você não tem escolha, e você não tem a escritura da terra, as leis não são feitas ou aplicadas para te dar esse direito, e de repente, quando chega um certo tipo de aplicação da lei, você tem que lutar para permanecer num lugar que você construiu. E você construiu porque você não tem alternativa. E isso é Brasil. Hermínia, tu deu uma entrevista recente ao Brasil de Fato, em que você fala que ilegal, na verdade, são os condomínios fechados, né? Ah, sim, tem isso. E não as ocupações, já que elas cumprem uma função social. A função social da propriedade. Isso. Eu queria que Edicleia falasse um pouco sobre o que é conviver numa cidade que é, na verdade, uma cidade hostil a quem luta, vive em ocupações e, ao mesmo tempo, convive diariamente na sua movimentação com os condomínios fechados. E depois, Hermínia, eu queria que você explicasse melhor essa contradição entre o uso da palavra legalidade para os condomínios fechados e ilegalidade para as ocupações. Edicleia. A gente vive num racismo ambiental, né? Que vai empurrando a negrada, né, lá para os cafundó e lá joga a população sem direito a nada. Sem direito a lazer, sem direito à educação, sem direito à saúde. Porque passarinho é isso, né? Tem uma parte onde eu estou, que é a Vila Nossa Senhora da Conceição, que lá tem mais ou menos uma estrutura, porque as pessoas têm o título de posse da terra.
né? Porém, a propriedade ainda não tinha sido concretizada. Então, em 2016, começaram a dar o título de propriedade, porque a gente só tinha o título de posse, em algumas famílias, e cada ano de eleição, aí eles vão lá dar um título de posse a uma quantidade de pessoa, né? Para dizer que está fazendo a sua bondade, né? De estar fazendo isso. Enquanto que as pessoas que estão lá na Vila Esperança não têm direito a nada. Então, está lá, a gente começou essa comunidade, ela começou em 2014, né? Ocuparam lá, que era uma granja que estava lá totalmente abandonada, sendo as pessoas iam para lá para fumar, para matar, não sei o quê. E aí as pessoas ocuparam, porque precisavam de uma casa para morar. Então, o cara que se dizia dono, botou na justiça para tirar as pessoas de lá. Então, a gente se movimentou junto com várias organizações, botaram 2 advogados à disposição das famílias, e aí foi o promotor público, a gente conseguiu até levar um juiz dentro da comunidade para que ele visse que as pessoas estavam ali porque precisavam. E quando estava perto das pessoas sair, a gente conseguiu que o juiz derrubasse a liminar das pessoas saírem. Então, as pessoas estão lá. Então, estão lá. Já não é mais feita as casas de papelão, que estão casa de alvenaria, tal, mas estão lá, sem direito a nada. Porque aí você tem que ter hora de adoecer, porque é um local que não tem. Deu 9 horas da noite, não tem mais transporte, né? Então, se você adoece, você tem que esperar o dia amanhecer para poder ir para uma UPA. Porque o único posto que tem na comunidade do lado que eu moro só atende 4.000 famílias. E as outras áreas estão totalmente descobertas. E essas pessoas estão lá lutando, né? A gente já conseguiu ir no governo, no Palácio do Governo, ficar lá na frente com não sei quantas famílias, e até agora nada, né? Isso foi em 2014, até a gente está em 2019, e essas pessoas estão lá sem nenhum direito a nada, né? De lazer, nem de educação, nem de nada. E isso faz com que a gente nos fortaleça para que a gente lute contra esse governo que está ali mostrando uma cidade, que é a cidade... parece que está como é que eu digo? No País das Maravilhas, né, que não falta nada, né? A escola funciona, a saúde funciona, tudo funciona, mas quando você chega numa realidade de uma comunidade, você vê que é totalmente diferente. A mobilidade, a segurança, a insegurança, porque a gente não tem segurança de nada, né? O meio ambiente que tinha lá da mata, que era lindo de manhã, hoje você não tem mais a mata, né? Está totalmente desmatado, porque as grandes empresas estão entrando. Agora, se desse emprego para o pessoal da comunidade, mas já chegam as pessoas, já todas pessoas de fora, com os trabalhadores, com suas máquinas, com tudo, e vai levantando. Hoje já tem mais de 5 empresas dentro de Passarinho. Né? E quando a gente questiona, não, mas está tudo legalizado, que a gente sabe que não está. Né? E isso é o que a gente faz. E está surgindo outra comunidade, que é a comunidade Bom Jesus, que é já perto da BR, que já tem não sei quantas famílias já morando, né? E Passarinho está se estendendo nas ocupações. Né? Quem precisa vai lá e ocupa, porque está vendo terra, que terra está totalmente lá abandonada, e aí... O direito é morar, então vamos morar, né? E é isso que a gente está na luta, né? Para que essa comunidade seja uma comunidade que tenha uma qualidade de vida melhor para todos e todas que moram lá, principalmente que é uma população de negros, né? Porque mais de quase 80%, muito mais, né? De pessoas negras, que aí são empregadas domésticas, diarista, cuidadora de idosos, né, pedreiro,
serviços gerais, então a gente vê isso dentro de Passarinho, né? Assim, e se ter esse grupo que está na luta, né, juntando essa população, mostrando que o Ocupa Passarinho, você tem uma responsabilidade de se responsabilizar pela comunidade que você mora, porque não só é a sua casa. A comunidade não só é do portão para dentro. A comunidade é tudo, né? E se você cuida da sua comunidade, você está cuidando também da sua saúde, do seu bem-estar, da sua boa vivência. Hermínia, a gente falava aqui sobre função social da propriedade e os condomínios cada vez maiores em quantidade, trancafiados atrás de muros. E eu fiz referência a uma entrevista que você deu recentemente ao Brasil de Fato, dizendo, não, a função social da propriedade e as ocupações cumprem a função social da propriedade. Então, devem ser tratadas de maneira legal, ao contrário dos condomínios fechados. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, a gente, na luta pela redemocratização do país, chegou na Constituição de 88, com um movimento nacional. Eu defendi a iniciativa popular de reforma urbana na Assembleia Nacional Constituinte e conseguimos colocar na Constituição a função social da propriedade da cidade. Mas ela foi regulamentada 13 anos depois pelo Estatuto da Cidade, que é uma lei federal. Só que o Estatuto da Cidade também não era suficiente. Ele remeteu aos planos diretores implementar a função social da propriedade. Os planos diretores, que é o que acontece aqui em Recife, remeteram a leis complementares. Você vê como é que se dá esse processo. Então, nós temos no Brasil, e lei complementar de aplicação da função social da propriedade, nem em Recife, como na maior parte dos municípios brasileiros, não foi feita. Então, ela não se aplica a lei, porque ela não foi regulamentada. A função social da propriedade, ela pretendia justamente restringir essa marca da história do Brasil de propriedade concentrada da terra e dos imóveis. E muita propriedade vazia. Eu estou tomando conhecimento que tem uma pesquisa aqui muito importante sobre propriedades vazias nas áreas centrais. São Paulo tem 400 mil imóveis construídos vazios. É mais de 1 milhão de pessoas que poderia ser abrigada se a gente aplicasse a lei. Uma lei, que eu costumo dizer, que a maior parte do judiciário desconhece. Bom, o loteamento fechado não é bem o condomínio. O condomínio fechado está dentro da lei. Né? Apesar dessa cidade murada, né? E uma cidade inóspita para a vida coletiva. Né? O parcelamento de solo, loteamento fechado, é uma ilegalidade, porque ele é regido por uma lei federal, 6766, de 1979. As ruas são públicas e uma parte da gleba é pública sobre a forma de praças e áreas institucionais. E isso que você está falando não atinge diretamente a circulação pela cidade? Sem dúvida. Pelo que eu estou entendendo, você está dizendo que cada construção necessita reservar um espaço que é para circulação pública. Quando é parcelamento. Eu estou pensando aqui nas calçadas. Né? Sim. As calçadas no Recife, as calçadas nas cidades brasileiras em geral, são cada vez mais estreitas. Né? É como se a cidade tivesse sido construída para se morar dentro dos condomínios, das residências, e fora dela para circular de carro. Se nega a cidade. Se nega a cidade. Se nega Isso a cidade. É um obstáculo à se ideia nega a de vida coletiva, sem dúvida. Isso é por causa da imensa desigualdade. Essa desigualdade foi muito bem apontada aqui, tem cor. No Brasil inteiro, não é? Então, eu pude dar aula em escolas da magistratura do Rio de Janeiro, São Paulo, e percebo que muitos promotores, juízes, moram dentro de loteamentos fechados. A legislação urbanística ela é muito ignorada. Inclusive,
como ela é muito ignorada, ela se aplica de acordo com as circunstâncias. E tem muito a ver com a aparência. Se é pobre, merece um tipo de tratamento. E se é aquela aparência daquela cidade hegemônica, legal, não é? Porque nós temos essa dicotomia, nós temos cidades completamente apartadas. Mas o que eu queria chamar a atenção é que essa cidade hegemônica dos grandes arranha-céus, dos grandes apartamentos, dos condomínios murados, ela é uma minoria, se eu for contabilizar a população da cidade. Isso aqui que foi descrito, essa luta por ter o posto de saúde, a escola, o ônibus que some no fim de semana e que traz um problema gravíssimo de mobilidade. Isso é regra, não é exceção. Essa é. Eu acho que existe um analfabetismo urbanístico na nossa sociedade, porque não é evidente na mídia, em todo lugar, que isto é a maioria e que isso é regra. Ou seja, o que está falando é que a cidade invisível, a cidade invisibilizada, abriga a maioria da população. Enquanto a cidade que é visível, que aparece nos meios de comunicação de massa, nas propagandas, abriga a minoria, da população. Sim, isso é contabilizado. Você pega o mercado imobiliário, pega o produto de menor preço e vê lá quem pode comprar. Aí você vai ver que a maior parte da população na cidade, se você for olhar a renda familiar, ela não consegue um financiamento para comprar o menor preço que o mercado imobiliário oferece. Eu costumo provocar muito os agentes do mercado imobiliário, porque eu gostaria que eles fossem mais capitalistas, mais competitivos, que eles oferecessem um produto de menor preço para que a classe média pudesse chegar nele. Não é? Isso não acontece. Se oferece um mercado de luxo, um produto de luxo. Eu queria que a gente falasse um pouco agora do diálogo com a gestão pública. Edicleia, nesses anos, digamos, nessa década de lutas ou mais, como é que se deu esses zigue-zagues, essas idas e vindas do diálogo, por exemplo, do Ocupe Passarinho com a gestão pública no estado de Pernambuco? Como esse diálogo, desde que a gente chegou em Passarinho, que a gente tem um diálogo com a gestão, né? Teve momentos na época do PT, que a gente era muito bem atendido. Hoje, né, desde que essa gestão entrou, que a gente tem um diálogo, porque eles não diziam que não conhecia Passarinho, né? Então, a gente fez questão de mostrar que Passarinho existia, que Passarinho tinha pessoas precisando de políticas públicas lá dentro. E aí a gente começou com a ocupação, e aí no ano seguinte a gente fez o Ocupe Passarinho. O que é o Ocupe Passarinho? O Ocupe Passarinho é para mostrar à população que mora lá que tome conta da sua comunidade, que lute pela sua comunidade, e mostrar à gestão que a gente está fazendo pressão para que eles façam, como é que se diz? Que a gente lá está lutando por políticas públicas, por qualidade de vida, né? E quando a gente fez o Ocupe Passarinho, a gente fez o Ocupe Passarinho com várias organizações, porque a gente sozinha, no nosso cantinho, não ia resolver nada, né? Então, a gente... o SOS Corpo, a Casa da Mulher do Nordeste, a FASE, a ActionAid, então várias organizações, pessoal da universidade se juntou com o Grupo Espaço Mulher, e aí para fazer essa movimentação do Ocupe Passarinho. A experiência do Ocupe Estelita? Foi daí que a gente criou o Ocupe Passarinho,
porque estava naquela efervescência, né, do Ocupa Estelita, dos movimentos sociais, lutando com o Ocupa Estelita, e a gente queria fazer uma ação dentro da comunidade de Passarinho, mas uma ação que chamasse a atenção do poder público. E foi aí que surgiu a ideia, né, junto com a Casa da Mulher do Nordeste, que é uma grande parceira nossa, trazer o Ocupa Passarinho. Que tal a gente fazer o Ocupa Passarinho para a gente denunciar a falta de políticas públicas dentro da comunidade? Hermínia, tu teve duas grandes experiências de gestão pública, né? Duas grandes experiências de governo. Uma durante todo o governo, durante toda a gestão Luiz Erundina, em São Paulo, e depois um breve período quando Olívio Dutra esteve à frente do Ministério das Cidades. Tu poderia fazer um balanço dessas duas experiências de governo? Olha, em alguns minutos é muito difícil, mas o governo Erundina tinha, como você sabe, Paulo Freire, Paul Singer, Marilena Chauí, era um time impressionante, nós aprendemos muito e lançamos muita coisa nova, eu acho, de política urbana, que alimentou o que eu chamo de ciclo virtuoso. Veio o Orçamento Participativo de Porto Alegre, veio o CIEPS do Rio de Janeiro, veio muita coisa do Recife, de urbanização de favela, que o Recife era pioneiro nessa história. A experiência dos ex, né? A experiência de Preseis vem do Recife, né? Para o Brasil inteiro, né? E a gente inaugurou um programa de habitação com assistência social e participação social, boa arquitetura, preço baixo e boa construção, né? Mas, eu fui para o governo federal, para a transição Fernando Henrique e Lula, para criar o Ministério das Cidades. E criamos o Ministério com uma estrutura participativa para ninguém por defeito, Conferência Municipal, Estadual, Federal, Conselho Nacional das Cidades. Parecia que nada podia dar errado, mas, do meu ponto de vista, a correlação de forças levou a experiência para um outro lugar, né? Quando o primeiro PAC é criado, até aqui em Recife foram feitas obras de contenção de risco em morros, no Brasil inteiro, obras de urbanização de favela, a Brasília Teimosa, estou citando muito exemplo daqui, né? Quer dizer, não conheço tanto, mas... a partir do momento que entra dinheiro para valer, a impressão, eu já escrevi 2 livros sobre isso, eu acho que os interesses privados começam a tomar conta dos investimentos, de decidir quais são as obras e aonde, principalmente, a localização dessas obras. Então, o metrô que vai da Barra para o Galeão não resolveu o problema da massa que sofre com o transporte no Rio de Janeiro, mas resolveu problema de uma elite e especialmente de um mercado imobiliário com valorização no preço das terras. E você vai vendo, isso aconteceu em várias cidades do Brasil, onde nós tivemos uma regressão. Eu saí do Ministério com a entrada do PP no Ministério, foi uma troca para governabilidade no Congresso. O corpo técnico é muito importante, eu considero um corpo que ficou lá, até hoje está lá, muito importante, mas a orientação política já era uma orientação de... você vê obras viárias no Brasil inteiro atravessando fazendas vazias, como é o caso de Vitória da Conquista, como é o caso de Campina Grande, como é o caso, eu não conheço aqui Caruaru, mas gostaria de conhecer. Então, você tem investimentos, principalmente por conta da Copa, que não foram ao encontro das necessidades da maior parte da população. A lógica mercantil, a lógica dos mega-eventos acabou predominando. Mas agora eu queria, talvez em defesa, né,
do governo federal, se cabe, eu acho que o governo federal errou, sem dúvida nenhuma, no Minha Casa Minha Vida e no PAC 2, né, Programa de Aceleração do Crescimento, mas quem decide aonde a localização da obra é o município. É preciso que fique bem claro isso. É o município que tem a competência constitucional de dizer o que vai ser feito. Vai ser uma obra que vai priorizar o transporte de massa da população, que está passando mais de 2 horas por dia, o que significa uma parte da vida nos transportes. E o que nós tivemos com essa especulação, eu costumo chamar de ataque especulativo imobiliário sobre as cidades brasileiras, que elevou muito o preço do aluguel, portanto, complicou a situação de habitação e elevou o tempo diário das viagens e o custo das viagens. Eu já escrevi muito sobre isso. Moradia e transporte foram afetados por esse boom imobiliário de 2009 a 2015, ele durou. E ele elevou o preço da moradia e dos aluguéis em todas as cidades brasileiras. Aí, sim, se você somar isso com o desemprego que se aprofundou a partir de 2015, com o subemprego, então, nós estamos hoje em cidades que eu chamo de verdadeiras bombas socioecológicas. Elas são explosivas. A situação da vida da maior parte da população nas cidades hoje é explosiva. Eu acho que nós temos que alertar as autoridades, porque eu, desde a minha última experiência no Ministério das Cidades, eu saí da vida da gestão pública e eu estou muito mais dedicada a uma tarefa que eu acho que é de empoderar e informar a sociedade civil sobre o que é a cidade no Brasil. Essa desigualdade gigantesca. Bom, a sensação é de que esse programa, e não apenas uma sensação, acho que uma certeza, poderia se desdobrar em inúmeros outros programas com pautas específicas que nasceram dessa nossa discussão. Mas, infelizmente, nós chegamos ao fim desse programa. Gostaria muito de agradecer a vocês duas e convidar vocês a continuarem acompanhando Trilhas da Democracia, sempre às segundas-feiras, às 9h15 da noite, com reapresentação aos domingos às 7 horas da noite. O encontro está marcado.